O professor João César, eu vou passar para o senhor, trazendo um elemento adicional, que até o César, nosso diretor, me passou essa informação interessante. São muitos Césares hoje, tomara que eu não confunda aqui na nossa transmissão. Que é uma coisa interessante, né, do ineditismo da prisão de um general 4 estrelas. Para que ele pudesse ficar preso, precisava ser numa dependência que tivesse alguém hierarquicamente superior a ele. Como ele está no topo da carreira, pelo menos alguém que fosse general 4 estrelas. Aí a ideia seria colocar ele no Comando Militar do Leste, que aí lá o comandante é o Kleber Nunes de Vasconcelos, também general 4 estrelas. Só que aí lá não tinha a forma de acomodá-lo da melhor forma possível. Aí ele foi colocado nas instalações da 1ª Divisão do Exército, e aí a justificativa é que essa instalação também está sob o Comando Militar do Leste, que tem, portanto, um general 4 estrelas. Não tinha nem lugar para um general 4 estrelas para cumprir esse período de prisão, professor. E isso é muito simbólico também, né? Boa noite, Afonso. Uma alegria grande voltar a conversar com o Rodrigo e pela primeira vez com o Guilherme. Boa noite, então. Neste final de semana, um historiador muito importante, talvez o maior especialista na ditadura militar, quer dizer, o golpe é civil-militar, mas a ditadura foi basicamente militar, muito mais do que civil-militar, que é o historiador da UFRJ, o Carlos Fico. Ele fez um esclarecimento muito importante, recordando situações no passado, especialmente a partir dos anos 50, sobretudo com a turbulência do suicídio do Vargas, da sucessão do Juscelino, que já houve, na história recente, generais 4 estrelas presos. Mas com algo muito importante, uma distinção fundamental, Afonso, nos casos anteriores em que generais 4 estrelas foram presos, eles foram presos por ordem do poder executivo, isto é, por outros generais. Se tratava de generais que haviam, numa disputa interna, perdido o poder, por assim dizer. Então, o general Braga Neto não é o primeiro general 4 estrelas preso no Exército Brasileiro ou nas Forças Armadas. Mas uma coisa muito importante, esse eu acho que é um ponto decisivo, e nós não sabemos exatamente onde é que nós vamos chegar. Esperemos que num porto seguro, que seria o fortalecimento da democracia. Mas é a primeira vez que um general 4 estrelas é preso por ordem do poder judiciário, isto é, ele não foi preso por ordem do Superior Tribunal Militar, ele não foi preso por ordem de um outro general, ele foi preso por ordem do Supremo Tribunal Federal, com anuência da Procuradoria-Geral da República e preso pela Polícia Federal. O ineditismo é este. Esse ineditismo traz um outro, que eu acho que talvez seja muito longo mencioná-lo, mas vale a pena, brevemente, pelo menos, para iniciar a conversa. É que o ineditismo real é que, a partir de 1964, os militares tiveram um cuidado extremo de criar um ordenamento jurídico que criou uma verdadeira chantagem para que a redemocratização fosse possível. De um lado, eles promulgaram uma lei da anistia que tinha uma peculiaridade, é que anistiava crimes políticos e crimes conexos, e os crimes conexos são os piores possíveis. Tortura, assassinato, ocultação de cadáveres. De 2 de setembro de 61 a 15 de agosto de 79. Portanto, cobrindo o período não apenas da ditadura militar, mas da preparação do golpe e da desestabilização do governo João Goulart. Essa lei de anistia, promulgada no dia 28 de agosto de 1979. Durante a Constituinte, eles impuseram algo que foi a redação de um artigo que especificasse o papel das Forças Armadas na redemocratização. É o malfadado artigo 142. Já falamos sobre ele aqui, vou só mencionar brevemente. E, em 1983, as Forças Especiais, que já existiam como unidades, mas que não eram um comando próprio, os Kids Pretos, eles se tornaram um comando próprio em Goiânia em 1983. Então, Rodrigo, Guilherme, Afonso, percebam o que os militares fizeram. Os militares, para permitir a redemocratização, eles criaram uma estrutura de chantagem. De um lado, blindaram o passado.
De outro, lançaram uma sombra no futuro, com o artigo 142. Com a criação dos kits pretos, eles dispunham de uma espécie de séquito, de sempre disposto a alguma ação violenta, como nós vimos agora na preparação do golpe. Então, os militares foram muito ardilosos na preparação desse ordenamento jurídico. O que realmente é inédito no caso do general Walter Souza Braga Neto é que ele foi preso pelo Poder Judiciário. Agora, precisamos ver o que vai acontecer com o general Augusto Heleno, porque não nos enganemos. Na hierarquia simbólica das Forças Armadas, embora ambos sejam igualmente, os dois são generais de 4 estrelas, o Augusto Heleno é uma figura muito mais importante para o Exército do que o Braga Neto. O Augusto Heleno tem algo que é muito raro. Ele tem a chamada tríplice coroa. Nos 3 cursos que todos os cadetes, que todos devem fazer para chegar ao generalato, ele ficou em primeiro lugar nas 3 turmas, o que é muito raro. Em 1977, quando a linha dura do Exército tentou dar um alto golpe para impor o nome do general Silvio Frota, ministro do Exército de Ernesto Geisel, como sucessor do Geisel, não o João Baptista Figueiredo, de modo a, em lugar da redemocratização, levar adiante um endurecimento do regime, quem tentou, quem era o braço direito, o assistente de ordens, o ajudante principal do ministro do Exército, general Silvio Frota, para a tentativa de autogolpe para destituir o Ernesto Geisel, foi um jovem capitão, o Augusto Heleno. Então, eu acho que algo muito importante será acompanhar o que acontecerá agora com Augusto Heleno. Se ele for preso, Afonso, será uma demonstração de uma maturidade da democracia brasileira que me surpreenderá, mas eu abro aqui em casa uma garrafa de champanhe para celebrar. É importantíssimo isso, né, professor? Porque não é pouca coisa, né? Tem gente que fala, precisava ser mais duro, não sei o quê, mas o que a gente está vendo aqui já é um processo histórico realmente importante.